Estamos de volta com o programa Brasil Cristão, graças a Deus, ao vivo para todo o Brasil e além do Brasil, viu, gente? Tem muita gente acompanhando a gente em outros países. Quero mandar um beijo especial pro pessoal lá de Atlanta, que sempre está ligado na Rede Século XXI. Você já morou em Atlanta, não já morou? Não é? Tem muita gente conhecida lá, povo bom demais. Gente, ó, hoje nós estamos falando sobre ideologia de gênero, né? Os ataques da ideologia de gênero hoje. E se você parar para pensar um pouquinho, você vai conseguir perceber ela agindo no nosso meio. Nós temos campanhas publicitárias, não é? Falando de ideologia de gênero. Tivemos uma polêmica recente agora com uma campanha. Uma empresa aí. Livros infantis. Número é uma empresa de cosméticos aí. Livros infantis com temas de ideologia de gênero para doutrinar os seus filhos, as suas crianças. Qual é a criança mais nova que você tem em casa? Quantos anos? A minha tem 5 anos, a minha filha. O seu tem quantos, Fernanda? A minha tem 1,5. 1,5. Daqui a pouquinho, quando ela for para a escola, com 3 anos, ela já vai começar a ser doutrinada, né? E o seu filho também. Você que está aí em casa, qual é o seu filho mais novo, a criança mais nova que você cuida? Saiba que já existem livros infantis que estão sendo ministrados nas escolas para doutrinar essas crianças, né, professor? Sim, olha, aqui duas coisas importantes falar do que está acontecendo agora, tá? Na realidade, esse dia está acontecendo nas escolas agora, que estão reabrindo, outras estão fazendo EAD em todo esse período, tá? Então, duas coisas. Primeiro, você precisa entender o seguinte, as pessoas imaginam o seguinte, olha, em nível federal não foi aprovado no plano nacional, no plano estadual, no plano municipal, portanto, como é que pode aparecer o gênero? Né? Bom, primeiro que não foi proibido, né? Só não tem, dentro da legislação, aprovado o gênero. Essa é a primeira coisa. A segunda é que um ministro de educação, e aqui não é defesa de ninguém, mas o ministro de educação, ele pode e ele determina o que acontece no município de Campinas, Valinhos, São Paulo? Não necessariamente. Por quê? Porque dentro do Estado existe a autonomia, governadores e secretários de Estado. O secretário de Estado de Educação, inclusive é eles que vão ver as dirigentes de ensino. Existem os cargos de confiança dentro do Estado. É só você ver, por exemplo, o que está acontecendo agora na pandemia. Cada governador está tomando as suas próprias leis, independente do presidente da República. Então, pai e mãe, acorda para a realidade, para entender o seguinte, lá em cima pode não ter aprovado na legislação, aqui embaixo, dentro da certa autonomia daquilo que é das atribuições do secretário de Estado, ele pode fazer o que ele bem entender muitas vezes, tá? Então, primeiro precisa entender isso, mesmo que não esteja na lei. Aí, a realidade do que está acontecendo, que já é muito antiga, dos materiais, muitos pais que estão nos ouvindo já sabem que os materiais já vinham com muitas coisas. Mas o que acontece é que houve um certo relaxamento de, não, agora não vai entrar gênero nenhum, né? Isso não é verdade. Porque, primeiro, que a universidade continua formando muitos professores dentro dessa concepção ideológica que na sala de aula, de uma forma, mesmo que seja EAD ou não, continua repassando, tá? Aí chegou recentemente, agora, né, que pegou fogo aqui pelo menos, na minha realidade pelo menos foi forte. Muitos pais começaram a me procurar falando de um livrinho, de uma empresa, eu estou falando aqui na televisão, aqui ó, Todd Par, pai e mãe, presta atenção, estou citando uma de muitas outras, Todd Par. Mandando um livrinho coloridinho, bonitinho e tal, sobre a família. O livro da família, que coisa bonita, né? É o nome do livro. Olha e tal. Todo bonito. Aí um pai que tinha um filho na creche me procurou, porque tinha meu telefone. O senhor pode me ajudar? Porque ó, no livro vai mostrando a família e de repente mostra lá, né, outras chamadas configurações. Né? Crianças menores de 3 anos de idade, ou menores de 5 anos de idade, tá? A filha dele tinha 3, inclusive, tá? Aí eu falei, mas poxa, está na creche? Tá, professor, por cada realidade está lá. Tá bom, me manda um material para eu poder ver? Ele me mandou o PDF. O que eu fiz? Ó, a dica, quem é professor, quem é diretor de escola, sem ignorância, sem ingenuidade. Você tem um material na sua mão, o que você vai fazer? Quem é o autor? Pesquisa na internet sobre a pessoa. Tem o nome lá da empresa, o editor? Procura saber quem é. Então vá na internet agora, procura lá, Todd Par, né? Procura saber quem que é. Vê o que aconteceu nos Estados Unidos, olha, reclamações de muitos pais, o que está acontecendo. Se você entrar, inclusive ele tem Instagram. A pessoa que criou isso aqui, essa empresa Todd Par, tem lá o Instagram. Veja qual é a decisão pessoal dele. A decisão pessoal dele pode ser a que for, mas o problema é que ele fez materiais para entrar nas escolas, essa é a questão, e os pais que não são responsáveis legais das crianças ou não são? Você só procria ou você não educa, o pai não tem que educar?
ele não tem a liberdade de definir as coisas. Olha, meu filho ainda não escolhe o que ele está vestindo, eu vou lá comprar comida e tal. Então, aí chegou, o pai começou a ver aquilo lá. O livrinho que é sobre a família, pai e mãe aqui, presta atenção. Presta atenção, porque de repente o seu filho ganhou um de aniversário. Isso espalhou para muitas creches do Brasil inteiro agora. Tá? Esse é um livrinho de iniciação sexual. Tá? Porque o objetivo por trás é desconstruir, preste atenção nisso, desconstruir a diferença de idade das relações de amor, de afeto. Tá? Porque a ideia é desconstruir o que é a pedofilia. Não existe pedofilia. Porque eu posso ter um amor por uma criancinha. O que falam, eu gravei um vídeo sobre isso, o que falam os predadores, né, de crianças, os pedófilos? Eles não chegam falando assim, olha, eu vou fazer isso com você. Chegam, não, eu gosto de você não gosta de mim? Chegam com todo carinho, toda estima. Quem sabe sobre isso, de como é que funciona, sabe como é que eles chegam, a linguagem. Modo de aliciar, né? A linguagem deles. Então, é claro que não vai chegar num livro descarado para ninguém. Não existe isso. Ideologia não pode ser descarada, é disfarçada. Então, sendo assim, o livrinho vai desconstruindo. Mostra para uma criança de 4 anos de idade várias mudanças. E antes que você pense assim, mas para lá, professor, eu conheço gente que mora assim. Na sua cabeça, eles já pensaram para a sua cabeça. Eles já pensaram como você vai pensar e falar, mas eu conheço gente que está assim. É o avô que mora porque morreu o pai, está morando. Mas eu também conheço 3 homens morando juntos, ou 2, ou 2 mulheres. Eu também conheço a mulher que mora com um monte de gato, sozinha. É uma então, família. Isso aí não é realidade. Uma coisa é o que você pode ver que está acontecendo numa determinada situação. Outra coisa é você impulsionar por políticas públicas com uma justificativa de ter mais respeito no futuro e você dessensibilizar a criança, você entrar no juízo moral dessa criança, ir contra critérios objetivos, verdadeiros e válidos e começar a modelar. Muito facilmente para você depois impulsionar o que estão fazendo de longa data, mostrando que pedofilia não é isso. Tanto é que tem um novo nome, já faz um bom tempo, chamado amor intergeracional. Não é pedofilia. Gente. Assim eles fizeram com muitas coisas, entende? Então aí vai se justificar. Então esse é um livro. Os 3 Chapeuzinhos Vermelhos. Papai Noel se namorou da Chapeuzinho Vermelho e tiveram seu filho Saci Pererê. Oh, meu Deus, esse aí eu não estou sabendo, não. Opa, livros aqui eu tenho para acabar o programa e ficar com vocês uma lista gigantesca aqui, de longa data. Aí eu pergunto para você que está em casa, você que é mãe, olha aqui bem nos meus olhos, você gostaria que o seu filho tivesse esse livro nas mãos? Você gostaria que o seu filho fosse doutrinado na escola? E mais grave ainda, sem saber o que está acontecendo. Sim. Não é? Aí nós temos aqui uma matéria que, o que acontece? Está dizendo aqui, ó, o nosso diretor vai colocar aí para você olhar em casa, é uma matéria da ACI Digital, né, que é uma agência de notícias católica. Diz assim, o STF invalida a lei que blindava material escolar de conteúdos relacionados à ideologia de gênero. Você entendeu o que está dizendo aqui? Que o STF invalida, ou seja, ele derrubou a lei que blindava, ou seja, que proibia material escolar de conteúdos relacionados à ideologia de gênero. Ou seja, ele disse, não vamos guardar esse material, vamos distribuir na escola. É isso que ele está dizendo aqui. Em meio à pandemia, olha só, causada pelo novo coronavírus, o Supremo Tribunal Federal voltou por invalidar a lei 1516 de 2015 do município de Novo Gama, em Goiás, que proibia a presença de temas ligados à ideologia de gênero no material didático oferecido às crianças e jovens da rede pública de ensino. Você já abre uma jurisprudência para que outros municípios... Padre, me ajuda aí, padre. Mas, só um comentário rápido, padre. Sim. Olha que interessante para quem está ouvindo. Né? Que contradição aqui. Né? Então, o STF interviu no município que, democraticamente, via Câmara de Vereadores, com prefeitos, a população, olha, nós não queremos isso. Votamos democraticamente, porque é o que aconteceu, e colocaram uma lei. Isso foi ampla. Por exemplo, eu conheço uma das cidades, que é Cascavel. Tá? Eu fui até lá muitas vezes para poder palestrar sobre isso daqui. População em massa contra isso. Então eles falaram, olha, nós não queremos esse abuso. Aí o STF vem lá e não, vocês não podem decidir livremente isso. Vocês não são livres.
Ok. Agora, o Estado da Bahia, né, no seu plano curricular, que está sendo alterado, mais de 300 citações de gênero. Olha aí, baianos, prestem atenção, viu? Seus Você da Bahia. Fernando. Nós temos muita audiência na Bahia. Baianos, né? Eu falo para a minha família toda aí, meus conterrâneos, prestem atenção no que o professor Felipe vai falar agora, de coração. Vamos lá, professor. Inclusive, olha, você pode entrar, o pessoal vai deixar aqui meu Instagram. Olha, onde é que está isso? Eu mando no Instagram. Depois, inclusive, posso, se o Instagram não for impedir, o plano curricular, totalmente alterado nesse período de pandemia, colocado mais 300 citações de gênero. Aí, daqui a pouco, eles vão aparecer em público. Não, esse professor falou, mentira. Aí eles pegam e põem um texto qualquer para você. Né? Aí eu quero ver como é que eles vão responder o texto que chegou até minhas mãos, de professores na Bahia, pedindo, mas espera, isso aqui pode? Então, por que o STF não chegou ali e falou, você não pode livremente decidir por isso? Ah, entendi. Porque existe um discurso que tem que ser seguido. Eles são muito inteligentes, eles são livres, eles podem o que eles quiserem e aí eles podem impedir ou não impedir. Mas, de fato, caberia ao STF isso? Não caberia ao STF, não, tá? Claro. Para começo de conversa, tá bom? E, por outro lado, também, quem é pai, mãe, que está vendo isso daqui, a questão chave nessa matéria em que o município decidiu proibir, o que ele decidiu proibir? Ele decidiu proibir abuso de material ou de conteúdo que venha precocemente tratar de uma temática que exige individualidade, particularidade, que os pais é que devem fazer isso. Ou seja, deve fazer o quê? Cabe aos pais, que são protagonistas, não são só procriadores, como eles dizem, são educadores, é assim a igreja vê a família. Os pais, inclusive, é que, olha, minha filha, de repente, começou a fazer perguntas. Mas na outra família não foi na mesma idade, foi um pouquinho mais velha, por isso individualidade. Às vezes um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, aquele menino, daquela menina, naquela família é uma coisa. Agora você passa uma fábrica, a rodo, achatando todo mundo, colocando todo mundo igual. É o igualitarismo, não é igualdade, igualitarismo, que é o que se pretende com isso. Por isso o STF vem barrar a liberdade de um município, de vários municípios que falaram, olha, não queremos abusos. Né? Não se ganha respeito do modo como se está pensando. Respeito não se ganha assim. Porque, inclusive, eles estão fazendo isso em vários países e não cresceu respeito em lugar nenhum. Então, quem quiser me convencer do contrário, me mostre um país que aplicou os estudos de gênero e que melhorou para a mulher. Pelo contrário, a Suécia, que foi o primeiro, começou em 1975 e para agora, o estupro, a violência contra mulheres aumentou mais de 1.400%. Um número assim, estratosférico, assim, um número de violência contra a mulher só cresceu. E não adianta dar justificativa que tem a ver aí com migração de muçulmanos, como uma professora me falou isso na internet. Não, mas para lá, cadê a proteção da mulher? O primeiro país que começou com essa história de gênero, o país que mais sofre é a mulher, o país que mais sofre as minorias, Suécia, rica, não sei o quê. Entra lá, procura ver quais são os dados. Se você não encontrar, pode mandar mensagem no Instagram que eu vou responder. Inclusive, aqui, se me permite, por favor. Faz 10 anos, que publiquei este primeiro livro, que foi uma tradução do Dr. Jorge Scala, um advogado argentino. Foi a primeira vez que se falou do tema, a gente aqui colocando tecnicamente, de uma linguagem acadêmica sobre a questão de gênero, tá? E depois, esse aqui mais recente, já há alguns anos também, que estou fazendo divulgação porque, fica à vontade. Cadê tem como a gente estudar isso aí? Então, olha, o título parece estranho, né? Ferramenta de desconstrução da identidade, porque a gente quer mostrar o que é. Então, é uma coletânea de artigos, tem aqui juízes, tem artigos sobre a parte psicológica, política, educacional, de todas as áreas. Então, a gente tem estudado isso aqui há pelo menos 10 anos, que é o tempo que no Brasil a gente tem visto. Professor Felipe, você me permite, eu vou dizer para você que é mãe e pai, porque você fala, mas é uma linguagem acadêmica, eu não vou conseguir. Esse livro aqui, ele é muito fácil de entender. E ele explica tudo, o conceito, a história, como que foi a formação. É muito didático, você vai conseguir. Para chegar na mão dos professores. O pai pode fazer isso. Ele não precisa brigar com o professor. Você vai entender o que seu filho está aprendendo na escola e aí você vai conseguir ter uma conversa com ele e falar, não, meu filho, vem cá, eu vou te falar uma coisa, eu vou te falar a verdade. Então, esse livro aqui, pai e mãe, quem puder adquirir, adquira.
Viu, gente? É uma super dica aqui para nós. Agora, professor, padre Douglas, em contrapartida, eles querem desconstruir a família. Do lado de cá, nós estamos falando de família natural. Nós temos que combater isso com a família natural. Mas aí eles vão dizer aqui, ó, que os filhos deixam de ser frutos da relação sexual entre homem e mulher para serem gerados artificialmente por qualquer grupo social. Olha que coisa, né? Onde vai parar? E aí quem é cristão, padre? É claro que não é só para quem é cristão, católico, mas nós precisamos estar atentos a isso aí, padre. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa família natural, que é o que vai combater isso que está acontecendo. É fundamental, é o seguinte, nós temos convicções a partir da fé, né? Convicções a partir da fé, e com certeza você que é pai, mãe, que nos assiste, enxerga tudo isso com perplexidade e diz, não, aqui em casa não será assim. Mas o que nós estamos tentando mostrar é que hoje, mais do que nunca, há necessidade, isso eu falo como pastor de almas, há necessidade da proximidade, do estreitamento de vínculos dos pais que veem essas coisas com perplexidade com os seus filhos. Isso é fundamental, porque nós vamos construindo as nossas ideias, as nossas opiniões de acordo com o meio em que nós vivemos. Então, se você é pai, mãe, e você fica de olho no material escolar do seu filho, fica de olho nas coisas que ele assiste, etc., mas não milita, vou usar aqui essa palavra, né? Não milita, não procura ter ingerência de realmente impedir que essas ideias prevaleçam na mente do seu filho, você vai perder o controle. Veja, quantas horas do dia ele é influenciado pela escola e você não está de olho. Quantas horas do dia ele é influenciado pelo que ele assiste na TV. Nossa, hoje está cheio, né? Minissérie, filmes. Eu não vou mencionar o canal, pode ser que desse problema, mas você sabe muito bem que um grande canal de TV do nosso Brasil investe, veicula novelas, né? E no meio da novela vai lá a temática, né? Há pouco tempo acabou uma novela que era assim, de uma moça que não se sentia mulher, e aí a coisa é transmitida como um drama, algo assim, de um sofrimento interior imenso, sempre tem uma música lenta de fundo para que você que assiste seja enternecido. E aí o pai da moça que não concorda com aquilo, sempre que ele fala, a música de fundo já é uma música um pouco mais beligerante para dar aquela sensação de que ele é um homem agressor, opressor, que não ouve a sua filha, que não respeita. Eu gosto muito de fazer palestras sobre isso, porque as pessoas não percebem o aparato psicológico que é montado para convencer. E convence, né? Convence. A música de fundo, o jogo de câmeras, e a moça chora, e aí quem é a pessoa que realmente a socorre, a compreende? É uma outra que era homem e se entendia como mulher e se tornou mulher, injetou hormônios, hoje é feliz, hoje está para cima. Então essa é a pessoa boa. O pai e a mãe são maus, estão retrógrados, enfim, o seu filho assiste isso. Séries, ele maratona séries que transmitem essa ideia, ele vê novelas, ele assiste filmes. Aí ele vai para as redes sociais, está Sim, lá. professores na escola montam grupos para debater isso. E se o seu filho é contra, ele é taxado de machista, de fanático religioso. É disso que nós estamos falando. De um martírio da ridicularização, do qual Bento XVI falava. Né? Se nós batemos de frente como pessoas que são contra isso, então foi o que o professor mencionou há pouco, nós somos taxados de intolerantes, nós somos taxados de pessoas que não querem o bem do outro. Né? Certa vez, na vinda para cá, eu conversando com o professor,
Queria muito que o professor mencionasse isso. Fala-se da defesa, né, dessa relativização de gênero como sendo algo a favor das minorias, sobretudo para militar a favor da mulher. Mas o que a gente vê na realidade é que as políticas atuais favorecem muito a mulher e, no entanto, a realidade... o senhor falava sobre isso para nós? Conta para nós esse caso. É uma pessoa que estava conversando comigo e falou, não, olha, faltam muitas políticas para as mulheres. Eu concordei. Eu falei assim, olha, sim, é verdade. Né? Acho que eu tenho uma esposa, tenho mãe, acho que a gente tem que defender. Existe violência contra a mulher? Sim. Agora, também tome cuidado um pouquinho para não exagerar, né? Porque os dados mostram que o maior número de bolsas que procuram-se fora é de mulheres, que terminam a universidade são de mulheres, né? Evasão escolar maior é de meninos, não de meninas, né? Então, você vê que tem muito avanço, teve muita coisa que foi feita para a mulher, sim. Inclusive com o prejuízo dos garotos, muitas vezes. Porque às vezes num lar, às vezes não tem o pai. O pai porque trabalha muito, está fora, ou já é divorciado, está com a mãe, não vê um homem, vai na escola, a maior parte são professoras. Então esse garoto não tem contato. E não ver a realidade que impacta também um garoto, não é porque, mas assim ele vai ser mais respeitoso, né? Olha, ser homem, né? Ser homem de fato, né? E não como as pessoas imaginam, sendo homem você é um violador, né? Eu ouvi isso numa palestra, estava indo no banheiro, um grupo chegou e falou assim, e começou a colocar um monte de perguntas, eu estava no banheiro, né? Em Cascavel, né? E eu falei, mas qual o problema? O problema é que o senhor nasceu homem. Eu falei, mas você também é homem, né? Você também é homem, você está contra isso? Então eu já entendi. Então, olha, cuidado, hein? O nazismo vinha nessas ideias, hein? Então quer dizer que o homem é mau, então tem que exterminar o homem? Isso aqui é filme de ficção científica? Eu falei, olha, por favor, não é porque um homem fez um crime e que ele pague por isso que todo homem é mau, né? Você toma cuidado com essas ideias. Tem um monte de gente que começa a colocar esse tipo de coisa para as meninas e mesmo para os garotos. Até porque tem um monte de mulheres más fazendo um monte de coisas más. Então tem muitas políticas para mulheres, maravilha. Mas veja por outro lado também o que é feito com os garotos. Sim. Né? Exato. E não adianta a pessoa falar que isso não é realidade, como às vezes aparece pessoas que falam assim, olha, o senhor pode me ajudar, me mostrar esse material? Porque a menina lá está falando que não existe material nas escolas. Eu mando um monte no WhatsApp, eu falo, está aqui, todos os materiais. Poxa, como diretor de escola eu mostro isso aqui na minha mão. Eu não vou mostrar na câmera, tá? Uma de várias universidades brasileiras que está dando curso já EAD há um bom tempo, né? Uma aluna de lá que me conheceu num evento, né? Me conheceu em Maringá, mandou, professor, olha o material que eu estou estudando, né? No Paraná. Pode falar o curso que é? É um curso de pedagogia. Pedagogia, né? O título, apenas aqui, porque eu não vou falar o lugar, bem assim, Corpo, Gênero e Sexualidade, reflexões necessárias para pensar a educação escolar. Não tem gênero na educação escolar, né? Nunca. Isso aqui é para formar professores, tá? A gente tem participações, né? Vamos dar uma olhada. Muito bem, vamos dar uma olhada. A Clese Gonçalves. A cada dia cresce em mim a certeza de que tudo isso é parte de um projeto muitíssimo maior e demoníaco que parece cegar as pessoas e afasta da verdade, dá medo. É verdade, né? Clésia. Aí temos uma pergunta da Dilmara. Eu sou Dilmara, professora do Estado, e não admito que vocês digam que nós, professores, estamos ensinando essas coisas às crianças. Esses livros que vocês estão falando não chegaram às escolas. E outra, não existe homossexualismo? Por que ficar com falso moralismo? Posso responder? Por favor, professor. É um prazer, professora. Eu também sou professor, né? Há 10 anos falo disso daqui, porque a senhora não tem como falar, eu falo desse tom aqui, pelo seu tom também, né? Que esse celular não recebeu mensagens durante 10 anos de pais e de muitos professores falando sobre essa temática nas capacitações de professores, tá? Então, eu não só recebi por via aqui, a senhora pode entrar, inclusive, no meu Facebook, Instagram, quantas mensagens eu recebi de pais falando, olha, os materiais. Eu citei nomes de materiais aqui. Autores? O senhor está citando nome? Eu vou falar para a senhora, então, que a senhora está ouvindo. Não existe material nas escolas, não estão sendo ensinadas. Ok. Estado de São Paulo eu moro, tá?
Então, no estado de São Paulo tem um material, um livro didático de sociologia. Tá? E no livro de sociologia, então, leva-se os jovens de ensino médio a analisar séculos atrás a partir da ótica de gênero. Então, olha, fazer isso aqui é um desrespeito em não entender aquela realidade, tirar de contexto. Aí você cria a narrativa que você quiser. Então, material existe fartamente nas escolas. Que professores fazem isso? Olha, meu Instagram está lá, professor. Se você quiser, eu mando vídeos aos montes que eu recebo de jovens que, inclusive, filmam seus professores dando aula e mostrando isso. Tá? Ou deixe o seu Instagram para que eu peça para os pais mandarem vídeos para a senhora poder ver também por ali. Né? Porque, ao falar isso, está falando, então, que eu seria um mentiroso aqui. E aí não, né? Porque a gente sabe mostrar a realidade para as pessoas. Homossexualismo. Professora, é gênero. O assunto é gênero, o assunto não é homossexualidade. Judith Butler escreveu com toda a clareza, tá bom? Que o gênero não é para defender, né, o homossexual. Ela cita uma francesa, que me fugiu o nome agora, na sua obra Gênero, né, O Problema de Gênero, tá? Que é o nome do livro dela, que foi traduzido em português na vinda da Judith Butler para cá, que é a maior autoridade sobre o assunto, é a pessoa que mais é citada, no Brasil é conhecida John Scott também. Ela, nessa obra, ela cita essa francesa que diz, olha, nós não estamos defendendo aqui, e ela, essa francesa feminista e tal, fala, não estou para defender o direito do homossexual, ou do bissexual, ou da lésbica. E ela escreveu um livro chamado O Mundo Lésbico, tá bom? Ela falou, não é para defender isso, era para desconstruir a família, tá? Esse é o tema. Então, dizer que a gente está falando, olha, não existe homossexualismo... Até porque nós não falamos aqui em nenhum momento, essa frase não saiu aqui da boca de ninguém. Não, é que, na verdade, as pessoas, eu entendo, professora, que quando se lê gênero, a pessoa imagina homossexual. Porque já está entendendo errado. Isso é uma compreensão errônea dentro da literatura que é favorável a gênero, tá bom? Porque o gênero não tem a ver com o afeto, tá? O afeto de pessoas de mesmo sexo, aí, professora, entra a questão daquilo, o homossexual, tal. Isso é outra história. O gênero não tem nada a ver com isso. Na história de gênero, este não é um assunto, tá? Homossexual é uma área e gênero é outra área. Claro que muitas pessoas que expressam afeto, pessoas do mesmo sexo, falam de gênero, mas eles são apenas pessoas usadas para emplacar a questão de gênero. Digo isso porque quem me conhece sabe que frequento reuniões das Assembleias Gerais da OEA, Organização dos Estados Americanos, Cúpula das Nações, e de camarote assisto às discussões e participo das discussões onde não estão na frente da televisão de como eles querem emplacar as políticas públicas dentro de um país. Só que eles têm que usar essa artimanha de, olha, defesa da minoria. Eles não querem defender minorias. Quem mais vai sofrer são aqueles que são apenas usados, as mulheres, as minorias. Não tem nada a ver com isso daqui, tá bom? Então, não é que não existe homossexual, esse não é o assunto. O assunto daqui é ideologia de gênero. Se quiser me chamar para a gente falar desse assunto também, a gente trata desse assunto todo momento. Exatamente. Padre Douglas, o que seria um falso moralismo? Falar da ideologia de gênero é falso moralismo? É a última coisa que ela citou ali na questão dela. Eu acho, padre, me permita, porque Sim, pode dizer. eu acho que falso, a gente diz falso moralismo quando alguém é hipócrita, quando alguém não vive uma realidade e afirma, né? Aí nós falamos, né, essa pessoa é hipócrita, o que ela está falando é falso porque ela ensina uma coisa e vive outra, né? E essa é uma acusação torpe, né? Porque não tendo convivência conosco, não sabendo quem somos, é temerário e torpe afirmar isso a respeito da nossa vida. Essa professora não deve ensinar o gênero. Professora, parabéns, ótimo, muito bem. Isso, mas tem professores que ensinam. Se você não ensina, louvado seja Deus, permaneça não ensinando. Agora, essa expressão falso moralismo, eu diria que é paradoxal e se de fato for levado a sério é algo bom, porque moralismo é algo ruim. Moralismo é quando você imputa sobre o outro o dever de cumprir certo código moral, mas você mesmo não vive. Então, moralismo é algo mal.
Se esse moralismo for falso, então que é Maravilhoso. Melhor, é porque bom. aí ele Anula. Isso, é nesse sentido. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de dizer é exatamente porque a professora que mandou a mensagem já associou o tema do homossexualismo com o de gênero, quando são dois temas absolutamente distintos, já demonstra que a professora não recebeu o devido preparo e que, de certa forma, está até recrutada para pensar do modo como estes engenheiros ideológicos querem que ela pense. Então, assim como o peixe não enxerga a água em que está imerso, a professora, né, infelizmente, nós estamos aqui, como o Fernando disse, fazendo um programa, de certo modo, profético. Professora, você precisa baixar a resistência, baixa as armas, né, e é preciso ter aquela humildade de, uma vez na vida, questionar. Será que as ideias que até hoje eu defendi e criei não são falsas? Não precisam ser renunciadas? Pelo menos se dá o direito da dúvida. Será que elas de estão questionar. compatíveis com o Evangelho? Né? Sobre o tema do homossexualismo, nós até vamos fazer algum programa mais para frente, já falamos sobre isso quando tratamos sobre feminismo, sobre masculinidade. Então, família. Nós vamos tratar. Né? Que você ensine em sala de aula o respeito ao ser humano, isso deve ser ensinado, entende? Agora, se para ensinar o respeito ao ser humano você tem de levantar bandeiras de certas militâncias, então já se perdeu de vista o valor que o ser humano tem em si mesmo, entende? Se você vai ensinar aos alunos em sala de aula que eles não devem agredir o homossexual por ser homossexual, isso é muito pouco. O cristianismo tem mais para oferecer. O cristianismo, ele quer oferecer o seguinte a você: você respeite o homossexual, porque ele é um ser humano, entende? O respeito que você dá a alguém que é heterossexual, você deve dar a alguém que é homossexual. Que é negro, que Olha, é pardo, que é negro, que é pequeno, que é pardo, baixo. etc. Olha, padre, a gente não pode, tem que tomar um pouquinho de cuidado de não fazer castas, né? Exato. Ninguém superior a ninguém, entendeu? Então, assim, tomar cuidado, não só na Constituição, está falando lá, ou seja, é a pessoa, né? Sim. Ponto. Aí quando começa a falar, olha, por que isso aqui tem que ter mais respeito? Todos mesmo respeito. Exatamente. Né? Não consta na minha história que eu cheguei um dia e ofendi lá um fulano porque ele disse que ele tem uma opção, nem nada, entendeu? No entanto, quantas vezes, 4 anos no Congresso Nacional, convidado para poder falar sobre o assunto, quantas vezes não filmado, vinham para cima, xingavam, eu não estava nem falando com a pessoa. Chegava porque simplesmente eu ia explicar um assunto, vinha ofender. Então, cuidado, porque aqueles que falam tanto de tolerância e de respeito são os mais intolerantes, são os mais respeitosos. Aí eles falam, esses religiosos não querem discutir. Quem levantou a bandeira da discussão sobre este assunto no Brasil fomos nós. Porque ela estava silenciada dentro dos projetos de lei, como na Bahia está no plano curricular, silenciado, e o povo não está sabendo. Só que a criança vai para a escola ou vai ficar no EAD e vai receber o material. Vocês estão perguntando para aquelas famílias, respeitando a liberdade no Estado democrático, olha, você aceita? É assim? Ou não? Simplesmente a gente tem que receber e acabou e tal. E quando você estiver lá na mesa do almoço com seu filho, falando para ele, ele vai falar, mas mãe, qual o problema? Porque daí ele já está doutrinado. É disso que nós estamos falando aqui. Tem mais participação, Fernando? Vamos ver participação. Só queria dizer uma coisa antes. Olha, bem-vindo ao programa Brasil Cristão, tá bom? Bem-vindo. Aqui é a doutrina de 2000 anos que nós vamos fazer ecoar. A moral da igreja nós vamos fazer ecoar, porque ela é mais sábia, ela é maior do que eu, maior que você, maior do que nós. Os ventos virão, doutrinas virão, filosofias virão e a rocha, né, a igreja constituída sobre a rocha vai permanecer e a verdade em cima dessa rocha é que nós vamos ecoar. Isso mesmo, Vamos gente. ver, participação. Tem participação, mas deixa eu convidar quem está em casa a enviar sua mensagem, que agora, de repente, você... agora eu perdi a timidez, me animei aqui. Depois... Envia mensagem para nós, perguntas, não fique na dúvida, tá bom? 1999716 9915. Agora sim, vamos ver quem está conosco aí através do nosso WhatsApp. É um áudio? É um áudio, que bom. Denise. Boa tarde, queridos irmãos. Estou assistindo o programa espetacular. Sou da mesma opinião do professor Felipe Neri. Inclusive, sou professora, não estou atuando, mas, assim, fico muito, muito, muito preocupada. Um recado para essa professora. A senhora está
infelizmente, é no caminho errado. Cuidado. Um abraço, um beijo grande para vocês e sou fãzoca. Que linda. Obrigada, Obrigado, Denise, Denise. querida. Tem mais uma participação, vamos ver. Tiago, sou professor de filosofia e adoro o debate, as narrativas, as percepções e as argumentações de ambos os lados. Mas confesso que existem sim professores que catequizam a liberdade de gênero. Obrigada, Tiago, pela sua participação. Gente, vamos fazer um intervalo. Dá para falar rápido? Dá, acho que é por favor. importante, Julio. Olha, é muito bom, Tiago. Só um detalhe Liberdade, importante, tá? Nas minhas exposições e palestras que venho dando já há muito tempo no Brasil e que conhecem, geralmente o que eu faço? Eu apresento as obras das professoras que são favoráveis a gênero, as políticas públicas que foram colocadas não só no Brasil, mas em outros países, os resultados dessas políticas, tá bom? Então, eu estou mostrando isso porque não são dois lados em que a gente olha e vê qual que a gente vai optar. Qual que é a ideia mais inteligente, o mais respeitadora das pessoas, das liberdades humanas. Não é isso. O que a gente está tentando mostrar é o seguinte, tá? Do outro lado tem um fulano com um soco inglês, que parece franzino. Do lado de cá tem uma pessoa que se acha muito forte com uma luva. Ah, mas eu vou lutar, porque assim, quem sabe, eu ganho a luta. Não, o soco inglês não é permitido ali no boxe, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? Olha, eu não vou lutar, ele está com um soco inglês. Então, o que eu sempre, e há 10 anos tento mostrar isso, é o seguinte. Aqueles que são favoráveis a gênero, eles não ficam criando narrativas de casuística. Eles mostrem os livros das professoras de gênero, porque são essas obras que eu mostro nos cursos. Eu pego, cito os nomes como aqui citei, eu não cito o documento da igreja, eu não cito as Sagradas Escrituras, e não é porque eu não queiro, porque eu não sou religioso, não, é porque a verdade é verdade. Eu posso mostrar o material das professoras de gênero e mostrar o que elas pensam. Se elas estão tanto querendo ajudar as mulheres, por que será que não encontra aqui em 2015 uma das feministas mais famosas do Brasil, dentro do Sesc Vila Mariana, quando veio Butler aqui, ela simplesmente virou para todo mundo na plateia, e tem o vídeo, hein? É que eu posto o vídeo, o que acontece? A liberdade do Instagram e do Facebook, ele me derruba o vídeo, né? Eu só estou mostrando o vídeo da professora falando, não existe mulher, né? Não existe mulher, ela sendo mulher, falando, mulher isso é uma construção, né? Como toda construção, e começa a fazer escolher toda uma ideia. Mas é que existem duas alas, uma que é declarada mesmo, que pouca gente conhece, Sim. que usa dessa linguagem, a outra parte usa da mulher, não, a gente veio te defender, é para você. Aí tem uma Emma Watson na ONU, discursando pela igualdade de gênero. Que maravilha, é um discurso tocante, bonito, né? Só que, diferentemente do que as pessoas imaginam, quantas vezes não fui à Câmara, às assembleias e debati com essas professoras? Em Guarulhos, a palestra era minha. Ela pediu a palavra. Por favor, venha falar. Nunca tinha visto na vida. Intolerante, não sei o que e tal. Eu falei, bom, tudo bem, os rótulos, fica tranquilo. Eu não tenho receio de rótulos, eu já sei como é que pensa. Você quer ganhar a plateia aqui. Tá bom, vai, mostra os dados. Saia da casuística e me mostra o argumento, o raciocínio de que essa ideia faz um bem às pessoas, ok? É isso que você tem aqui para poder falar. E era só agressão, agressão, agressão. Eu falei, bom, ela teve seu tempo para poder falar, ela só ficou falando de mim. Prazer, professor, eu nunca te vi na sua vida, na vida. Você não me conhece. Você perdeu o seu tempo de palestrar. Eu não falei nada a seu respeito, eu citei autoras que você talvez tenha estudado. Então, em câmaras, em muitos lugares que a gente foi para dar uma aula, vinha alguém fazer isso aí, xingando e tudo mais, tal. Eu nunca fui na Câmara, num movimento de quem quer que seja, para chegar, que absurdo, não sei o quê, tá. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui é trazendo à tona o que muita gente não vê e que acontece, inclusive porque eu sei como é que as pessoas reagem, eu sei como é que são as reações, ficam e tal. Dá para poder ver, as reações assim, esse professor está abusando um pouco. Não, eu estou querendo mostrar material. Estou citando o livro aqui, 3 juízes fizeram artigos na obra, para você poder ver o que acontece no meio do direito. Como é que eles tentam emplacar o raciocínio com juízes? Professor, mostra bem a capa antes da gente sair. Foca aqui para a gente ver, inclusive a editora é sua, né, professor? Sim, é Catequeses. Isso. Essa senhora aqui, não sei se dá para enxergar aqui, Barbara Day O'Leary, norte-americana, ela esteve na conferência da ONU em 95,
em Pequim, quando pela primeira vez estava tratando do assunto de mulheres. E ali, nesse momento, ela começou a ver que tratava da questão de gênero de muitos modos diferentes. Pedir uma definição. Por favor, pode me conceituar o que é gênero? E o que saiu ali? Saiu assim, gênero não tem definição e não necessita tê-la. Só praticamente quase 10 anos depois é que se saiu um material tentando definir alguma coisa sobre gênero, mas as professoras de gênero acham um absurdo tentar definir, porque não é para definir, porque quando você define, você coloca... Você limita. Fixidez, esse é o termo que elas falam. Delimita, fixidez. E aí eles entendeu? não podem usar, não é? Toda a enganação de linguagem que eles Sim, querem, né? senão não emplaca. Exatamente. Vamos lá. Vamos fazer um intervalinho, tomar uma água e Que já o papo já tá nós bom, a voltamos. gente não para, hein? É. Vamos lá.